Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês algumas creepypastas. Antes de começar, como sempre, gostaria de pedir para vocês para deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu vídeo para alguém que vocês achem que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de streaming, eu gostaria muito de pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, porque eu já estou quase conseguindo monetizar e seria muito legal se a gente atingisse os 1000 aí já no comecinho do ano. Bem, sem mais delongas, vamos lá? História 1. Você consegue escutá-los? A situação mais terrível que passei em minha vida foi há 9 anos. Eu admito, era apenas um menino estúpido da 2ª série. Não sabia quanto sofrimento e coisas terríveis existiam nesse mundo. Mas essa história não é sobre mim. É sobre uma menina que conheci em minha escola. Nós a chamávamos de Jill. Eu não a conhecia muito bem, era muito quieta, quase nunca falava em sala de aula. Roía muito as unhas e sempre tinha cabelo cobrindo seu rosto. Ela parecia estar sempre enjoada ou com uma expressão indiferente, mas talvez o mais estranho dela eram seus olhos. Eram de um azul pálido e eram fundos. Sempre tinha um olhar muito triste ou frio, como se ela estivesse sonâmbula ou como se tivesse acabado de chorar. As coisas começaram a ficar tenebrosas com a chegada de novembro. As férias estavam quase chegando, assim, a maioria dos estudantes, incluindo eu, estávamos contando os dias para sair. Eu estava na aula de história, lendo um capítulo lá de 1800, quando um ruído me distraiu. Parecia que alguém estava gemendo, mas era um som muito leve. Olhei para trás da minha carteira e vi Jill, que estava dormindo. Seu nariz estava ressoando e parecia que ela apertava a boca com força. Tratei de ser uma boa pessoa e a sacudi de leve, para que acordasse antes que o professor a visse. Foi quando ela acordou de forma muito estranha, com os olhos se abrindo repentinamente, com uma respiração pesada. Perguntei se ela havia tido um pesadelo e, como resposta, ela apenas balançou a cabeça negativamente e voltou a ler o livro que estava lendo antes de cair no sono. Pensei que era algo esquisito, mas foi depois de algumas horas que as coisas ficaram esquisitas de verdade. Tive apenas poucas horas de aula com Jill, então não a vi até horas depois. Minha professora de ciências me enviou à secretaria para tirar cópias de uma folha de trabalho, pois tinha esquecido de tirar no dia anterior. Quando estava a caminho, tudo parecia fora de lugar. As pessoas que eu precisava encontrar não estavam e a enfermeira estava completamente fechada. Com uma expressão bastante ruim, esquecida. A curiosidade me fez caminhar até a porta da enfermaria e coloquei a orelha na porta. Isso foi o que pude escutar. Por que ninguém além de mim pode ouvi-los? Escute. Ninguém está lhe dizendo nada. Você precisa dormir. Não, se eu fechar os olhos, eles vão me encontrar. Por favor, pare de gritar, não faça escândalo. Essa curta conversa foi seguida de gritos e prantos. Olhei para a orelha da porta e dei alguns passos para trás. A única coisa que pensei foi: que diabos está acontecendo ali? Logo depois, a maçaneta da porta começou a girar, como se estivesse fechada e alguém quisesse sair com desespero. Após alguns segundos, Jill saiu da sala. Seu rosto estava sombrio e seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse chorando, que é o que provavelmente estava acontecendo. Correu em direção a mim, fazendo com que nos batêssemos e caíssemos no chão. Me ajude, ela disse. Parecia que ela queria gritar, mas sua voz era fraca. Por favor, me ajude. Você pode escutá-los? Me perguntou. Mas, por mais que eu quisesse responder, estava muito assustado.
Seus olhos não pareciam tristes ou sonolentos, mas eu via neles o limite da loucura. Eu não consegui dizer nada, então ela levantou e correu para longe da secretaria, em direção ao refeitório. A essa hora, estava vazio. Ela caiu de joelhos no chão, segurando a cabeça e gritando. Apenas gritando. Me aproximei para tentar ajudar, mas num movimento rápido ela pegou uma caneta que eu levava na mão e a enterrou no próprio ouvido, e depois no outro. Ela começou a sangrar e largou a caneta no chão. Ficou quieta por alguns minutos, apenas respirando. Então, virou a cabeça lentamente em minha direção, lançou um olhar de desespero para mim e sussurrou: "Eu ainda os escuto." Depois desse dia, nunca mais vi a Jill. Boatos dizem que ela foi para um manicômio, que cometeu suicídio e coisas afins. Eu nunca saberei qual foi o destino que ela tomou, mas se há algo que jamais sairá da minha memória, são aqueles olhos azuis, pálidos e fundos, olhando para mim. Seus olhos estavam envoltos na loucura e seus ouvidos, mesmo com os tímpanos rompidos, ainda podiam ouvir as vozes que a torturavam. Fim. História 2. Ele ainda não está em casa, mas tudo bem. Está chovendo de novo. Eu esqueci meu guarda-chuva, então estou completamente encharcada, mas tudo em bem, porque em breve estarei onde é seco, seguro e acolhedor. A chave da casa está debaixo de um vaso de plantas na varanda, exatamente onde sempre está. Às vezes, você precisa desses pequenos confortos, sabe? Você precisa saber que o sol nasce no leste e que o mundo é redondo e que a chave está sob o vaso de plantas. São esses pequenos confortos que nos fazem continuar quando as coisas ficam difíceis. Eu abro a tranca e corro para dentro, antes que meu rímel possa escorrer mais do que ele já escorreu. Um breve olhar ao redor da sala confirma o que suspeitei quando vi a garagem vazia. Ele não está em casa ainda, mas tudo bem. Eu checo a geladeira porque é um outro pequeno conforto. Ele sempre deixa um bilhete. Ele nunca deixa eu me preocupar com onde ele está ou com quem ele está. Ele é tão atencioso. E lá está ele. Um pequeno pedaço de papel mantido grudado por um ímã em forma de uma banana. Lê-se na sua escrita adoravelmente infantil. Abre aspas. Trabalhando até às 8 hoje. Vou levar o jantar. Amo você, meu anjo. Fecha aspas. Esse apelido é o suficiente para fazer este dia horrível ficar bem de novo. Não importa que eu esteja encharcada até os ossos ou que o cabelo que eu passei 45 minutos arrumando de manhã esteja arruinado, porque eu sou o seu anjo e ele me ama e isso é o suficiente. É 6h30. Ele estará em casa às 8. Isso é muito tempo para eu me limpar e me aprontar para ele. Eu vou para o banheiro, deixando um rastro de água da chuva. Eu derramei a minha roupa com a pele de uma cobra e deixei-a em uma pilha encharcada ao lado de minha bolsa. A onda de calor que sobe quando ligo o chuveiro é tão calmante que me dá vontade de chorar de alívio. Tudo vai ficar bem. Eu entro e deixo a água, o mais quente que posso suportar, bater em minha pele, lavar todos os meus fracassos e inseguranças. Eu me sinto segura aqui, sinto-me segura com ele. Já faz 1 ano, mas ainda me lembro do nosso primeiro encontro, cristalino e perfeito em minha mente como uma cena de filme. Ele me levou para jantar fora. Comemos sushi, que foi estranho, algo que eu nunca tinha experimentado antes, mas ele fez ficar bem. Ele pediu as coisas que ele pensou que eu gostaria e ele acertou. O menu era intimidante e era cheio de palavras desconhecidas, mas de alguma forma ele encontrou exatamente o que eu não sabia que queria. Ele era tão diferente, não como os outros meninos. Ele abriu a porta para mim,
Seu sorriso prometia que eu era especial, mesmo que eu sempre tenha sentido o contrário antes. Ele disse que eu seria sua, para sempre, sempre, sempre. Eu me lavo com seu Old Spice Shower Gel em vez do shampoo florido, para que eu possa sentir o cheiro dele. Foi difícil encontrar os amigos dele depois que nos tornamos oficial. Eu apenas não me encaixo com as outras pessoas. Ele é o único que parece entender. O bar era tão barulhento e todos eles se conheciam tão bem. Sentei-me ali petrificada, preocupada em dizer a coisa errada, ou se era estranho, eu não estava dizendo nada. Ele colocou o braço em volta de mim e apertou meu ombro. Ele sorriu para mim, aquele sorriso especial que é só nosso. Seus amigos eram todos meninos altos e desordeiros que, francamente, não valiam o seu tempo, com exceção de um. Ela pode muito bem ser um menino. Ela era tão barulhenta quanto ele, sem classe, uma daquelas meninas que devem ser amigas de homens, porque outras mulheres simplesmente não conseguem tolerá-las. Ele me disse que eles são apenas amigos, mas eu podia ver como ela olhava para ele, com os olhos por todo o seu corpo, como as mãos de criança pequena e pegajosa. Isso era inaceitável, porque ele é meu e ela sabe disso. Olhando para trás, talvez eu tenha feito uma cena. Talvez a bebida em seu rosto tenha sido desnecessária. Ela simplesmente não parava de olhar para ele. Eu desliguei a água e saí do chuveiro. Eu me sinto mal quando penso naquela noite. O que deveria ser algo divertido se transformou em nossa primeira briga real. Tudo por causa dela. Mas eu prometi que não iria acontecer novamente. Claro, tenho uma raiva ciumenta, mas quem não teria estando com alguém tão perfeito como ele? Envolta em uma das toalhas grandes e macias que escolhemos juntos na Bed Bath & Beyond, vou para o quarto. É tão bagunçado aqui. Por mais que eu o ame, ele simplesmente não consegue colocar suas roupas no cesto. Não importa quantas vezes eu o lembre do quanto eu odeio a desordem. Suas camisas estão em toda parte, por todo o chão como folhas estranhas de outono. Mas elas cheiram como ele, e estou em um daqueles meus estados de espírito. Então escolho o suéter azul, que está mais perto do cesto de roupa suja. Parece limpo o suficiente. Há ainda um pouco de sua colônia, e eu a cheiro enquanto deslizo minha cabeça para dentro, sentindo o material se apegar à minha pele em uma espécie de abraço. São 7 horas da noite. Falta apenas 1 hora. Eu sinto que brigamos muito depois daquilo. Ele disse que era injusto para mim pedir para ele não ficar com seus amigos, mas eu não estava pedindo isso, eu estava pedindo para ele não ficar com ela. E ela estava sempre lá. Aqueles foram tempos difíceis. Eu não gosto de pensar nisso. Eu vou para a cozinha e me sirvo com uma taça de vinho tinto. Ainda está chovendo lá fora. Trovões longos e baixos, à distância. Mesmo que nós tenhamos brigado, eu sempre soube que tudo ficaria bem. Eu sou seu anjo e ele me ama para sempre e sempre. Nada pode mudar isso. Bebo um gole do vinho tinto doce e aprecio o sabor de frutas escuras na minha língua. Um zumbido suave chega ao meu ouvido e eu olho em torno da cozinha até encontrar o culpado no balcão ao lado da fruteira. Ele deixou o celular dele para trás. Ele é tão esquecido às vezes. Está no vibracal. Por que ele iria mantê-lo em vibrar? Será que ele está escondendo algo de mim? O telefone continua vibrando e eu olho para ele. Tivemos brigas antes sobre privacidade, sobre confiança, mas ele está recebendo tantas mensagens de texto. Pousando a taça de vinho, eu pego o telefone e deslizo o dedo através da tela para desbloqueá-la. Ele finalmente desligou sua senha, o que é bom, mas de repente meu estômago se revira, porque os textos são dela e há muitos deles, datando de muito antes.
Ela quer saber onde ele está hoje, porque ele não atende o telefone. Ela está preocupada. Por que ela deveria estar preocupada? E por que ele tem respondido de volta? Pensei que tínhamos chegado a um acordo sobre isso. Minhas mãos estão tremendo tanto que eu não confio em mim para não deixar cair o telefone e quebrá-lo. Então eu coloco suavemente de volta no balcão onde estava antes, na posição correta, exatamente como eu o encontrei. Eu desenvolvi essa habilidade, que é uma boa habilidade de se ter. Eu sinto que vou vomitar. Sim, nós brigamos. Brigamos mais do que nunca, mas quando as brigas acabavam, ele ainda me amava. Ele disse isso. Para sempre e sempre. Nós estávamos apenas passando por uma fase difícil. Foi difícil, mas algumas coisas valem a pena lutar. Eu me volto para o telefone. Eu olho novamente. Eu leio cada mensagem de texto com cuidado. À primeira vista, eu só me choquei com a sua quantidade, mas agora eu estou lendo cada palavra. Ele a chama de seu anjo. Eu mal consigo ir até a pia antes do meu almoço e o vinho tinto voltarem em uma grande onda de vômito. Fico olhando para o vômito por um momento antes de lavá-lo com cuidado pelo ralo com o anexo da pia. O que isso significava? Eu estive certa o tempo todo, todas as suspeitas, as inseguranças. Será que ele está transando com ela? Ele está sorrindo aquele sorriso especial para ela, quando eu não estou por perto? Eu despejo o resto do vinho na pia. Com as mãos trêmulas, eu lavo a taça com cuidado e a coloco no gabinete, onde ela pertence. Coloco a garrafa de vinho na prateleira. Estive andando pela sala de estar no escuro por 30 minutos agora. Não falta muito antes que ele esteja em casa novamente e eu não posso mandar mensagem para ele porque o telefone dele está aqui, cheio de mensagens dela. Foi porque eu bati nele? Isso só aconteceu uma vez. Ele voltou tarde, eu perguntei se ele tinha estado com ela e ele disse que não, que foram apenas seus amigos. Mas eu podia sentir o cheiro, que o perfume Victoria's Secret barato que ela usa. Então, eu bati nele, mas eu lhe disse que estava arrependida, que isso não queria acontecer novamente. Foi apenas um tapa em seu rosto, seu belo rosto perfeito. Eu não quis fazer isso. Eu queria bater nela, mas ela não estava ali. Então eu bati nele em seu lugar. E quando ele disse que precisava de um tempo, um pouco de espaço, para resolver as coisas, descobrir o que queríamos. Eu queria ele e ainda quero. Me deito no sofá para tentar relaxar. Eu posso sentir meu coração batendo até na garganta. Estou com tanta raiva. Estava chovendo no dia em que ele sentou e disse que achava que eu deveria me mudar, que eu dependia dele demais, eu estava sufocando. E sentia como se não pudesse respirar, e como eu deveria respirar sem ele. Isso é o que eu lhe perguntei. Ele disse que esse era o problema. Eu estava começando a assustá-lo. Como é que a pessoa que você deveria amar para o resto da sua vida começa a ter medo de você? Tudo que eu queria era amá-lo, sempre, sempre, exatamente como ele havia prometido. Como um tiro, eu ouço o som da porta de seu carro fechar. Ele chegou em casa cedo. Merda. Me coloco de pé e corro para o banheiro, onde eu sei que as minhas roupas molhadas ainda estão em um monte encharcado ao lado da minha bolsa. Eu seguro tudo em meus braços e coloco meus sapatos. Eu tenho que agir rápido. Atrás de mim, posso ouvi-lo mexendo na porta da frente e me pergunto brevemente se eu coloquei a chave de volta debaixo do vaso de planta onde ela pertence. Não seria bom se ele notasse algo errado. Antes de ele entrar, eu estou fora, na parte de trás, no meu caminho para o carro que eu havia estacionado a 2 quarteirões de distância. Eu ainda estou vestindo seu suéter, mas tudo bem. Eu vou devolver quando eu voltar amanhã. Ele pode ter pensado que tinha acabado, mas não. Amor assim não tem fim. Eu não vou perdê-lo, especialmente para aquela vadia sem classe. Gostaria de saber onde ela mantém as chaves de casa dela.
Existe um vaso de plantas na varanda dela? Acho que vou descobrir. Fim da segunda história.